120 anos. Não, está falando sobre a qualidade da vida da pessoa que obedece aos pais. Mas perceba comigo aqui que o apóstolo Paulo vai falar também sobre os deveres dos pais. Até no versículo 3, do 1 ao 3, está falando sobre os deveres dos filhos. Agora o apóstolo Paulo vai entrar no versículo 4 e vai abordar os deveres dos pais. E logo aqui no início ele fala: e vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Olha só que interessante. E como que os pais, eles provocam a ira nos filhos? Eu posso citar alguns. Por exemplo, uma das formas que os pais provocam a ira dos filhos é fazer diferença de um filho para o outro. Vamos supor, os pais têm dois filhos, e a mãe gosta do filho, o pai gosta do outro, e isso causa uma diferença entre um ou outro. Por exemplo, o pai gosta da filha e a mãe gosta do filho. Ou seja, então há uma diferença. Assim como está lá na palavra de Deus, em Gênesis, que Jacó, ele tinha preferência por José, diferentemente ali dos outros 10 filhos que ele tinha. Então, Jacó colocou José de autoridade, tratava José de uma forma diferente. Ou seja, o tratamento diferente entre os filhos faz com que provoque a ira neles, o ciúme, a inveja, e isso está destruindo as famílias. E os pais vêm provocando a ira em seus filhos por causa disso. Uma outra questão também, que na minha opinião é uma forma também dos pais provocar a ira em seus filhos, é também sendo omissos. Principalmente o pai, a figura masculina paterna, que é a autoridade na casa, no lar. Vamos supor, ele deixa toda a carga nas costas da esposa, e isso vem causando uma dificuldade tremenda na criação dos filhos. Então a esposa fica responsável por tudo, pela escola, pelo trabalho, pela casa, e o esposo ele fica omisso e não participa da criação dos filhos, ou do filho. Então isso vem causando uma destruição, vem causando uma ira e provocando ira na vida dos filhos. É uma outra forma de provocar ira nos filhos. Uma outra forma também é a rejeição do pai ou da mãe de algum filho que lembra alguém malquisto. Ou seja, de alguém que durante a infância dos pais, eles têm ódio, que passaram por dificuldades, até mesmo foram agredidos. Aí quando o seu filho nasce, essa criança às vezes lembra a aparência daquela pessoa a qual o pai ou a mãe odeia, e esse pai e essa mãe começam a maltratar, a rejeitar a criança por causa que a criança lembra fisicamente ou até mesmo na fisionomia aquela pessoa a qual os pais não gostam, e começa a rejeitá-lo. E isso também é uma forma de causar ou de provocar a ira nos filhos. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. São alguns pontos que eu citei aqui, e tem muito mais. Tem várias outras situações. A questão da agressividade, do espancamento dos pais também nos filhos, ao disciplinar, ao educar seus filhos, descarregam, despejam toda a sua ira nos filhos. E isso vem causando também, através da agressividade, a ira, provocado a ira nos filhos. Então nós temos que se preocupar em ter esse cuidado de não provocar nos filhos a ira deles. Então isso é um erro que os pais vêm causando, vêm cometendo. Então vamos prestar mais atenção, vamos realmente evitar de provocar essa ira nos filhos, amém? Mas aqui o apóstolo Paulo continua dizendo assim, acompanhe comigo aí na parte B do versículo 4. Mas, olha só o apóstolo Paulo sugerindo uma solução. Mas, uma conjunção, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o criai-vos aqui, que o apóstolo Paulo está falando, não é o criar só de sustentar fisicamente. Então o apóstolo Paulo não está falando do pai de trabalhar, se matar de trabalhar, e até mesmo prover a alimentação, somente a alimentação física. Não, o apóstolo Paulo, esse criar é no sentido assim, de dar o afeto, de dar o amor, de dar o carinho, é realmente de prover tudo, de dar o amor no lar inteiro, seja para a esposa, seja para os filhos. E também o apóstolo Paulo disse aqui sobre a questão na disciplina.
Ou seja, e a disciplina, muitas das vezes, muitos acham que é bater, espancar, agredir, muitos acham que está ligado à questão da disciplina física, né? De bater com a cinta, de bater com vara. Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre a disciplina de realmente colocar, de mostrar o caminho correto para a criança. Não estou falando que os pais não podem pegar uma varinha, dar levemente, bater na criança com uma varinha. Não estou falando não sou contra também de dar um tapinha no bumbum. Não é essa a questão. Pode ser feito isso, mas de uma forma branda, para não ser de uma forma agressiva. Mas eu digo assim que essa disciplina, o pai tem que ser o exemplo. Porque quem não é disciplinado, não pode disciplinar outro. Então o apóstolo Paulo está ensinando o seguinte, que nós devemos realmente receber a disciplina e disciplinar os nossos filhos. Muitos falam do cajado nas igrejas, nas pregações, nas ministrações, e muitas das vezes muitos analisam o cajado só de uma forma assim de bater, né? Usar como uma vara. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que o cajado ele tem pelo menos 3 funções: de guiar, de proteger e de salvar. Por que o de guiar? O de guiar ele aparece assim realmente de conduzir o rebanho, de conduzir a ovelha. Na tradição judaica e oriental, o cajado quando era para guiar, era o seguinte: às vezes tinha alguma ovelha que era desobediente, e as ovelhas costumavam andar de uma forma da fila indiana. Então às vezes tinha uma ou outra ovelha que saía da fila, então o cajado servia ali como uma vara para conduzir realmente a ovelha na fila, né? Então usava como uma vara para disciplinar e também para continuar guiando a ovelha. E como que era utilizado para proteger? Naquela curvinha do cajado tinha um encaixe em que o pastor da ovelha poderia colocar uma flecha de 1 metro, de meio metro, até de 2 metros. E quando aparecia algum animal selvagem no deserto, quando o pastor estava apacentando, ele colocava essa flecha e protegia a ovelha dos animais selvagens, né? Porque nós sabemos que a ovelha é um animal manso, um animal que não faz mal a ninguém, que não briga com ninguém, que é um animal muito meigo. E o terceiro, o cajado, ele também é para salvar. Como para salvar? Às vezes, as ovelhas estavam no deserto, na ida ou no retorno para o aprisco. Na ida ao deserto ou no retorno para o aprisco. Às vezes, alguma ovelha não percebia algum buraco e caía em algum buraco. Então, se o pastor não conseguisse pegar com as mãos a ovelha, então ele pegava o cajado com aquela curvinha e puxava a ovelha. Então, o cajado tem esses 3 pontos. E nós temos que usar a disciplina, o cajado, nesses 3 pontos. Porque nós usamos às vezes só para bater, só para disciplinar no sentido assim do castigo. Não, vamos realmente usar o cajado, a autoridade, a disciplina com amor, com carinho, porque porque lá em Hebreus 12 vai dizer que Deus ele disciplina